Deu? Foi. Apareceu aqui. Falta com a ficha. Então vamos lá. A questão 1 seria discorra sobre as camadas hierárquicas modulares com ênfase em cada camada, seriam as camadas de rede. Aí nós temos o modelo TCP/IP, que a gente tem a camada de aplicação, que o próprio nome já disse, que é onde são executadas a maioria das requisições da tarefa de rede. Ela é responsável pelas relações de serviço entre a rede e o usuário, que seria a comunicação entre elas. A gente tem a camada de transporte, que é igualmente a mesma do modelo OSI, que é onde são executadas as funções de fluxo, de controle de fluxo e controle de erros. E sequenciação e multiplexação de mensagens, dos protocolos definidos na camada acima. Aí nós temos a camada de internet, que é conhecida como interredes, que ela permite o envio de pacotes do host para qualquer destino final. Ela garante que os pacotes que o host enviar cheguem ao seu destino. E essa camada, ela também está no modelo OSI, que seria equivalente a outro tipo de camada. Aí nós temos a interface de rede, que ela está também no modelo OSI, que ela corresponde a enlace de dados e física do OSI, que ela faz com que seja possível transmitir os dados a outros computadores no meio físico. E para manter toda essa comunicação e o funcionamento, ela tem protocolos principais, que seriam a internet para redes locais, que seria o LAN, que seria o Local Area Network, o PPP, Point to Point Protocol, e redes de longa distância, que seria o WAN. Aí nós temos o modelo OSI, que com ele são 7 camadas, seriam diferentes do modelo TCP/IP, que são 4 camadas. No modelo OSI nós temos a camada de aplicação, que seria onde o software ele faz o envio e recebe informações do usuário. Temos a camada de apresentação, que é onde a gente faz o preparo de dados para a camada de aplicação. A camada de sessão seria a camada de comunicação entre os dispositivos. A camada de transporte, que é a camada que ela pega os dados e faz a quebra de segmentos e junta todos eles novamente, que seria para a informação que é transcorrida na camada de sessão. Nós temos a camada de rede, que seria para transmitir os dados do host para outras redes diferentes. Temos a camada de enlace de dados, que ela faz a conexão física de rede e também faz também faz com que ela seja composta por 2 partes. Seriam enlace lógica e Media Access Control. E depois nós temos a camada física, que ela é responsável pela ligação de cabos físicos e a ligação sem fio de rede. Aí vamos para a pergunta 2. A 2 é basicamente quais as vantagens da computação por circuito virtual em relação à computação por circuito físico. Então, a vantagem da computação por circuito virtual em relação à computação por circuito físico é que a computação virtual ela é ideal para dados e ela se torna otimizada na rede. Mas a desvantagem é que podem acontecer atrasos por falta de garantia de banda e o tempo de transferência pode ser aumentado em relação à computação por circuito físico, que é vantajoso que os recursos sejam garantidos, mas pode haver possibilidade de bloqueios também no circuito físico. Pode passar para 3.
A 3 é para comparar as funções dos órgãos abaixo ali e de padronização e justificar, né? Isso. Então, com o surgimento da rede, diversos dispositivos e componentes de rede surgiram, cada qual com um fabricante diferente, que acabou gerando a necessidade de uma padronização ou regras a serem seguidas pelos fabricantes dos componentes de redes, possibilitando assim que qualquer dispositivo em uma rede possa se conectar em redes de padrões de desenvolvimentos por Organização Internacional de Padrões. Várias organizações têm responsabilidades diferentes para promover, criar padrões e dar suporte para a internet e o protocolo TCP/IP. Dentre elas, a gente tem a IETF, que ela desenvolve, ela atualiza e mantém as tecnologias de internet de TCP/IP. Isso inclui o processo e os documentos para o desenvolvimento de novos protocolos e a atualização de protocolos existentes, conhecido como RFC, que é o Request for Comments. Aí nós temos o IANA, que é a Autoridade para Atribuição de Números da Internet, que é responsável pela supervisão e gerenciamento da alocação de endereço IP, gerenciamento de nomes de domínio e identificadores de protocolo ICANN, que é Corporação da Internet para Nomes e Números Atribuídos. Tem outras organizações de padrões que têm responsabilidade em promover e criar os padrões eletrônicos e de comunicação usados para entregar os pacotes IP, como sinais eletrônicos em um meio com ou sem fio. Aí nós temos a EIA, que é a Aliança das Indústrias Eletrônicas. A organização é mais conhecida pelos seus padrões relacionados à fiação elétrica, conectores e racks de 19 polegadas usados para montar equipamentos de rede. E nós temos a TIA, que é a Associação da Indústria de Telecomunicações. Ela é responsável pelo desenvolvimento de padrões de comunicação em uma variedade de áreas, incluindo equipamento de rádio, torres, celulares, dispositivos de voz sobre IP, que é o voo IP, e comunicações via satélite e muito mais. Aí nós temos a 4, que seria para a gente fazer a comparação entre os switches e os bridges, que seriam na camada 2 do modelo OSI, e a implicação desse fato no desempenho final das redes de dados. Aí nós temos o switch, que ele conecta vários dispositivos a uma mesma rede, que seriam computadores, impressoras, access point, ou até outros servidores, como um prédio, por exemplo. Aí nós temos os switches não gerenciados, que eles seriam o famoso plug and play, que tu não precisa fazer configuração, que ele já vai ter o acesso direto à rede. Ele é uma conectividade básica, mas ele é bom para alguns escritórios, laboratórios e salas de conferência. E a gente tem um switch gerenciado, que ele necessita de uma configuração, só que ele traz mais segurança e mais recursos de flexibilidade. E ele é melhor para proteger a rede de um usuário, entendeu? Como alguns serviços e outros, entre outras coisas. A gente tem os bridges, que ele é conectado com o hub e ele pode transmitir dados de um computador para outro. Só que ele, diferentemente do switch, o bridge, ele conecta dois, na verdade, ou mais hubs. E ele faz com que esses hubs tenham redes distintas uma da outra. Então, como o switch ele faz tudo com a mesma rede, quando ele conecta vários componentes, isso faz com que a rede fique mais lenta, ou seja, caia um pouco a conectividade, a velocidade da banda. O bridge, ele faz com que, como ele faz com redes distintas, ele faz com que a conectividade e a velocidade sejam iguais para todas as redes, para todas as conectividades. Aí temos a 5. 5 é um switch, é a diferença do switch para um hub. E é para discorrer sobre o assunto. O hub ele é um dispositivo mais antigo em relação ao switch, então, consequentemente, ele tem menos recurso. Ele envia as informações para todos os computadores da rede até que elas chegam ao destino correto. Já o switch, ele conta com a funcionalidade para evitar que os dados sejam compartilhados sem a pessoa querer, involuntariamente.
até mesmo entre as máquinas que compõem as redes. Então, dito isso, se o objetivo principal da pessoa não é manter os dados em sigilo entre integrantes de empresa, pode escolher o hub. Porém, se tu quer uma segurança mais avançada, então o certo seria escolher o switch. Assis? Os protocolos TLS e SS. Então, quando foram criados os protocolos, não se tinha uma preocupação com a segurança, não se tinha essa ideia de que era possível roubar dados. Então, imagine o seguinte, na época, se existisse, é claro, um site de banco que utiliza, então, o HTTP. Então, quando tu fosse se cadastrar lá no banco e botasse os dados, sei lá, do teu cartão, botasse o número do cartão, tal, senha, e enviasse para o servidor web. Nesse caminho, os teus dados eles não teriam nenhum tipo de criptografia. Então, qualquer um que estivesse no meio desse caminho do computador até o servidor poderia roubar esses dados e facilmente usar. Então, com o passar dos anos, ali por volta de, acho que foi de 1994, uma empresa criou o protocolo SSL, o certificado, que garantia que os dados saída do computador até o servidor seriam criptografados. Então, foi lançado o SSL 1.0, 1.1, acho que até 1.2. Só que esse SSL, além de ele ser administrado por uma empresa, ele tinha diversas vulnerabilidades. Então, a organização IETF criou uma evolução do SSL, o TLS, que é um certificado muito mais seguro, com menos vulnerabilidades. Então, hoje em dia, quando tu vai acessar um site e tu bota ali o cardinho fechadinho, quer dizer que tu está usando uma página web HTTPS, HTTP do protocolo HTTP da camada de aplicação e o S de TLS. Então, significa que teus dados saindo do computador estão 100% codificados. Então, a 7, as camadas de aplicação não existe no modelo de transferência CPIP. Então, aqui ele está falando sobre as camadas do modelo OSI, a camada de seção e apresentação. Então, o modelo OSI ele é apenas um modelo de referência, porque, posto em prática, o melhor modelo que se encaixou na arquitetura de rede é o modelo TCP/IP. Então, se viu que não tinha uma necessidade de ter a camada de seção e apresentação. Então, foi juntada a camada de seção, apresentação e aplicação em uma só, a camada de aplicação. Então, hoje, o modelo TCP/IP, na camada de aplicação, ele exerce, além da função da camada de aplicação do modelo OSI, mais a camada de seção e apresentação. Ou seja, ele codifica, decodifica, faz a transferência de dados e insere os dados para mandar para a próxima camada, a camada de transporte. Pode passar. Então, a questão 8. Os protocolos da camada de proteção, que utilizam o TCP/IP. Tá. Então, suponha que tu esteja agora mexendo no computador e ali tu está usando um navegador, um cliente de e-mail e um software de comunicação. Quando tu envia os dados para um servidor e recebe esses dados, o computador precisa saber para que software ele vai mandar esses dados. Então, um outro exemplo, suponha um prédio, né? O prédio tem diversas portas e os hóspedes precisam saber em que quarto eles têm que estar. Então, eles vão olhar o número da porta e vão entrar nessa porta. Vão entrar no quarto. Então, essas portas seriam do protocolo TCP/IP, do protocolo TCP. Então, por exemplo, o protocolo FTP da camada de aplicação utiliza para conexão o protocolo TCP na porta 21. Ou, por exemplo, o protocolo HTTP
utiliza a porta TCP 80. Então, ou seja, o objetivo do protocolo TCP/IP é garantir a comunicação e estabelecer uma conexão antes de transmitir os dados e fechar a conexão após a transição dos dados. É isso. E era isso.